Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 6. Esse capítulo onde Deus vai tratar com Ezequiel a respeito da idolatria da nação de Israel, que eles se afastaram de Deus por causa da idolatria a outros deuses, a fazerem imagens, altares nos lugares, em todas as esquinas do país de Israel, principalmente nos vales, debaixo das árvores frondosas lá de Israel, as pessoas faziam altares aos deuses estranhos, a outros deuses, às imagens, a outras imagens de esculturas. Então Deus condenou aquela idolatria e vai dizer aqui a Ezequiel que aquela idolatria foi a causa de todo o julgamento de Deus com a nação de Israel. E ele vai lembrar aqui a Ezequiel a se voltar para aquela nação para mostrar que foi a idolatria de Israel que causou todo o castigo que eles estavam passando. Porque mesmo assim, eles cativos da Babilônia, mas muitos ficaram ainda em Jerusalém, em Israel, e continuavam ainda com práticas idólatras. Então Deus agora vai mais uma vez dizer que toda a causa do julgamento deles, que eles estavam sofrendo cativos na Babilônia, foi por causa do pecado da idolatria. Então eu vou fazer uma oração para podermos meditar nesse capítulo. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui mais uma vez diante da sua palavra, que o Senhor me dê entendimento dessa palavra, Pai. Que assim como o Senhor alertou aquele povo de Jerusalém, aquele povo da nação de Israel a respeito do perigo da idolatria, que o Senhor também possa nos ajudar, Senhor, a não estarmos, ó Deus, idolatrando a qualquer coisa na nossa vida que nos afaste de Ti, Pai. Porque assim como o Senhor recomendou, o Senhor usou o profeta Ezequiel para mandar essa mensagem, que hoje também essa mensagem que também fala conosco, para que nós também possamos, ó Deus, a cada dia não estarmos colocando coisas na nossa vida que possa substituir a Ti, Senhor. E também, Senhor Jesus, que aquelas pessoas que ainda, meu Deus, cultivam a idolatria não só a outras coisas, mas também a imagens de escultura, que elas venham saber o porquê, Pai, que o Senhor condena tanto imagens de escultura, mesmo sendo a Tua imagem, mas o Senhor abomina. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dessas pessoas que não têm ainda esse entendimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então a palavra de Deus diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles dizendo, ou seja, Ezequiel estava na Babilônia, distante de Israel, e Deus vem falar com Ezequiel que ele se virasse o seu rosto para os montes de Israel e profetizasse contra eles dizendo, no versículo 3, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Versículo 5, porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os lugares habitáveis as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos, a espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus começa pedindo a Ezequiel,
para que Ezequiel ele colocasse o rosto dele em direção a Israel, em direção aos montes. Ele diz mais, ele manda que ele fale aos montes de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Deus. A quem? Aos montes, aos outeiros, né? Aqui Ezequiel é convidado, é chamado por Deus para se virar contra os montes, os outeiros, os ribeiros e os vales da nação de Israel, porque eram nesses lugares que o povo de Israel faziam altares, colocavam imagens e iam adorar outros deuses. Isso, e Ezequiel usou aqui a sua face, ou seja, ele se prostrou, ele virou a sua face para a nação de Israel, na direção desses montes e vales, para profetizar, porque aqui Deus estava usando Ezequiel como instrumento de julgamento, né? Ou seja, Deus estava apontando para o alvo pretendido, que era a nação de Israel e os lugares determinados onde eles praticavam todo tipo de idolatria. Porque a causa desse julgamento que Deus fez ao povo de Israel foi justamente a idolatria do povo de Israel. Eles haviam abandonado o Senhor e adorado a ídolos, seguindo seus próprios desejos carnais. Mas Deus, em sua justiça, ele não deixou o pecado impune. Então aqui Ezequiel é ordenado a profetizar sobre o julgamento que já tinha vindo, mas estava por vir ainda mais, mas porque também ainda existiam pessoas lá na nação de Israel, e ele foi instruído a descrever a devastação que caiu e que ainda estava por vir a respeito do povo de Israel. Isso parece uma mensagem pesada, né? Porque ele vai descrever aqui o julgamento dele sobre aquela nação por causa do pecado da idolatria. Então a gente vê que é uma mensagem pesada, né? Para nós que estamos vendo Deus mandando dizer àquele povo que iria julgar aquela nação por causa desse pecado deles. Mas só que é importante lembrar que Deus é um Deus de amor e misericórdia. Ele desejava que seu povo se arrependesse, ele queria que o povo se voltasse para ele, porque aquele povo estava distante dele. Então ele queria que aquele povo se voltasse para ele. Por isso que ele manda essa mensagem para novamente alertar ao povo de Israel que era o pecado da idolatria que estava afastando eles de Deus. Aí ele diz, no versículo 8, ele continua: mas deixarei um resto, porque alguns de vós escapareis da espada entre as nações. Justamente ele tinha deixado um resto lá. Quando fordes espalhados pela terra, então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações por onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Então eles terão nojo de si mesmo, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Ou seja, ele continua dizendo: eu não disse a vocês que eu iria fazer, então vocês estão vendo agora, né? Então aqui a idolatria de Israel é a causa do julgamento de Deus. No versículo 11 ele diz: assim diz o Senhor Deus, bate as palmas, bate com o pé e dize: assim diz o Senhor,
por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Então aqui nesse capítulo, Deus instrui Ezequiel a bater palmas das mãos uma na outra, bater os pés e gritar. Bater palmas era sinal de regozijo ou de escárnio. Neste caso aqui, provavelmente, era um símbolo de escárnio, né? Como vemos em vários textos. Aqui Deus está dizendo, olha, por todas as terríveis abominações. Era como que Ezequiel estivesse demonstrando um comportamento de zombaria por causa de todas as práticas perversas e detestáveis que aquele povo da casa de Israel fizeram. Então o julgamento já tinha sido decretado, já tinha acontecido, né? E aqueles em Jerusalém, ainda que escaparam da calamidade, eles estavam sendo agora orientados, né? Para que eles vissem, que eles iriam ver que muitos foram derrotados, saqueados, morreram por pestes, morreram à espada. E principalmente Deus está dizendo, olha, quando vocês virem os cadáveres debaixo das árvores frondosas, debaixo de todo o carvalho espesso, lugares onde vocês ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos, então vejam as consequências do pecado de vocês. Era isso que Deus estava dizendo, porque o pecado tem consequências graves. E a casa de Israel, a nação de Israel, havia se desviado dos caminhos do Senhor. E a destruição que aconteceu, que veio, era resultado de quê? De suas próprias escolhas e ações. Então, que nós possamos aprender, né, com essa mensagem, buscar sempre a nos mantermos firmes na fé e na obediência aos mandamentos do Senhor, e termos cuidado para não estarmos colocando outra coisa no lugar de Deus, que nós não estejamos idolatrando outra coisa, que a não ser Deus em primeiro lugar, e também que nós não estejamos fazendo imagens de escultura, porque Deus abomina todo tipo de imagens de escultura por causa disso, por causa daquele povo de Israel que foram adorar ídolos, a fazerem imagens de esculturas a outros deuses, e por causa disso Deus abomina, seja imagem de que tipo for, seja do Deus Todo-Poderoso, dele próprio, ele abomina todo tipo de imagem de escultura, né? Então aqui Deus estava falando para Ezequiel alertar aquele povo, para mostrar ao povo que tudo o que tinha acontecido, tudo o que aconteceu era por causa do pecado da idolatria, e que era um alerta também ainda para aqueles que tinham ficado lá, que eles não se voltassem, que eles abolissem de uma maneira, eles não tinham visto tudo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Então, que eles pudessem tomar como lição. Era isso que Deus estava mostrando para o povo de Israel através do profeta Ezequiel. Então, o que é que nós podemos ver aqui nesse capítulo 6? Que, primeiro, né, a primeira coisa que nós vimos foi que, ao ler sobre a idolatria, sobre o pecado da idolatria, ela faz com que haja uma apostasia, porque foi isso que aconteceu na nação de Israel. Eles começaram a ter a idolatria, idolatrar outros deuses, né?
E aí eles se afastaram de Deus e se apostataram da fé. Então, com isso, nós somos lembrados da nossa própria tendência a nos afastarmos de Deus. Muitas vezes nós procuramos outras coisas para colocar no lugar de Deus. Então, quando nós estamos adorando alguma coisa no lugar de Deus, nós estamos idolatrando alguma coisa. Quando muitas vezes as pessoas têm ainda, o hábito de, por causa do total desconhecimento da palavra de Deus, de adorarem e colocarem dentro de suas casas imagens de escultura. Isso por causa desse pecado da idolatria de Israel. Deus abomina todo tipo de imagens de escultura, por causa justamente desse pecado da idolatria de Israel. Então ele abomina todo tipo de imagem. Então que nós jamais haveremos de ter uma imagem de escultura dentro da nossa casa. Nós temos que orar para que o Espírito Santo ele possa nos ajudar a identificar os nossos erros e arrepender dos nossos pecados a respeito de todo tipo de idolatria, seja qual for a idolatria que nós possamos estar cometendo, colocando outra coisa no lugar de Deus. Então nós estamos cometendo idolatria, então isso é pecado diante dele. Então que o Espírito Santo ele possa nos ajudar que nós possamos identificar qual tipo de idolatria nós estamos cometendo na nossa vida, para que nós possamos nos arrepender desse pecado, e buscar uma renovação e uma restauração espiritual na nossa vida. Porque Deus, naquela época, Deus, ele prometeu poupar alguns do julgamento de Israel, porque ele queria preservar o seu povo. Por isso que ele teve o cuidado de tirar alguns do cativeiro, levar alguns para o cativeiro, para dar continuidade àquela nação de Israel. Isso é uma proteção e uma preservação. Muitas vezes, mesmo no pecado, mas Deus ainda está no controle da vida daquela pessoa, porque Deus espera que aquela pessoa, ele espera pacientemente que aquela pessoa, ela venha a se converter, venha a se arrepender dos seus pecados. E assim como foi com a nação de Israel, ele poupou alguns e levou cativo para a Babilônia, mas com o objetivo que aquelas pessoas elas viessem a ter um arrependimento na vida delas. E assim conosco também. Muitos ainda estão no total desconhecimento a respeito do que é a idolatria na nossa vida. Seja idolatria de imagens de escultura, seja idolatria de qualquer coisa. Deus, ele muitas vezes, ele vê aquela pessoa está na ignorância espiritual, mas Deus ainda conserva aquela pessoa para que ela venha a ter uma revelação dele, para que ela possa se arrepender desse pecado. E é assim que Deus faz fez na vida daquele povo e faz na nossa vida também. Amém?